Olá, minha joia, sou Hugo Bandeira. Veja a análise perfeita de Daniela Lima sobre o tamanho da encrenca que Pablo Marçal se meteu, e como seu fim político está próximo, com direito à chacota. Espia. Marçal disse que não haveria segundo turno e realmente para ele não teve. Mas eu queria trazer um segundo aspecto a respeito desse assunto. Estou com gente do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal, falando um pouco a respeito do futuro desse personagem, no sentido de que ele é visto hoje como um caso extremo por conta exatamente do laudo falso. Então, assim, o plano do Pablo Marçal, todo mundo sabe, era usar a eleição de São Paulo para nacionalizar. Em certo aspecto ele conseguiu, virou uma figura influente em outras capitais, como a gente viu aqui, mas essa última atacada aí, que foi o laudo fraudulento, pode ter custado a ele o futuro político. Muita gente acha que esse caso não se encerra com esta campanha, vai seguir a apuração em várias frentes. Ele conseguiu a proeza de abrir uma frente no Supremo Tribunal Federal, a proeza de abrir uma frente na Justiça Eleitoral e a proeza de abrir uma frente na Justiça Comum com esse laudo falso. Então, são 3 frentes que podem se encontrar. E aí o jurista com o qual estou conversando, o ministro com o qual estou conversando, me diz basicamente o seguinte, Você tem 3 caminhos para decretar a inelegibilidade, tirando ele aí por 8 anos, segundo a lei da ficha limpa. Primeiro, abuso de poder econômico ou político em eleição na qual se concorre ou que tenha sido diplomado. Então, fica fora da eleição 8 anos se for condenado. O abuso de poder econômico é aí uma das frentes de apuração, por exemplo, do exércitozinho de cortes, no qual ele remunerava pessoas sem informar a justiça eleitoral. Tem, claro, a tese do abuso do poder político pelo estelionato no documento público. A condenação criminal, também pelo estelionato, pela falsificação, forja de documento público, conduz também à inelegibilidade, E aí se cita: qualquer partido político, coligação, candidato poderá representar a justiça eleitoral, indicando fatos e provas aptos, a pedir uma investigação judicial para uso indevido, abuso de poder político ou do poder de autoridade que ele teria no caso aí como candidato. São cenários: condenação na justiça eleitoral pelos abusos mencionados ou condenação por crime eleitoral que pode comprometer o futuro do Marçal pelos próximos 8 anos, quando concluídos esses vários processos que ele deixou correr contra si. Foi divulgada agora uma nota do dono da clínica do laudo falso postado por Pablo Marçal na véspera da votação. O dono da clínica, o nome dele é Luiz Teixeira da Silva Júnior, ele diz o seguinte, que esperou o final do horário da votação em respeito ao processo eleitoral, mas diz que não possui, aspas, qualquer envolvimento na elaboração do laudo referente a Guilherme Boulos. Esclarece que nunca trabalhou com o Dr. José Roberto Souza, cuja assinatura foi utilizada indevidamente e que está morto, e que jamais atendeu Guilherme Boulos em sua clínica. Diz que os dados dele foram utilizados sem o seu consentimento por pessoa desconhecida. Ele diz que vai esclarecer os fatos nos autos da investigação e que afirma que está à disposição das autoridades. Então agora o dono da clínica diz que jamais atendeu Guilherme Boulos. É a última pedra aí nessa fake news lançada na véspera da eleição. Essa primeira fase da disputa em São Paulo, ela foi tão ranhenta e tão difícil que os personagens envolvidos estão todos falando em tom de desabafo pela não passagem do Marçal para esse segundo turno. Por exemplo, o Duda Lima dizendo basicamente que teve um trabalho muito forte para a construção da rejeição do Pablo Marçal, usando o tempo de TV que o Ricardo Nunes tinha. Além disso, também na campanha do Ricardo Nunes, o comentário é de, eu abro aspas aqui, expurgamos o demônio, fecho aspas. Essa é uma informação que vem de dentro do comitê de Ricardo Nunes agora, a respeito desse personagem muito disruptivo, que, como eu disse, tem contas a acertar com a justiça e pode ter comprometido o futuro dele eleitoral no curto prazo, que é o Pablo Marçal.